Relatos de um peregrino russo. Pela graça de Deus, sou homem e cristão. Pelas ações, grande pecador. Por estado, peregrino sem abrigo, da mais baixa condição, sempre vagando de déu em déu. De meu, tenho às costas uma sacola de pão seco. Na minha camisa, a Santa Bíblia. E é tudo que tenho. No 24º domingo depois da Trindade, eu entrei na igreja para rezar durante o ofício e estavam lendo a epístola do apóstolo aos Tessalonicenses na passagem que diz: rezai sem cessar. Essas palavras penetraram profundamente em meu espírito e eu me perguntei como era possível rezar sem cessar quando cada um de nós tem de ocupar-se de muitos trabalhos para seu próprio sustento. Procurei na Bíblia e li com meus próprios olhos aquilo que ouvira. É preciso rezar sem cessar, rezar em todo o tempo, no Espírito, erguendo em todo lugar mãos santas. Por mais que refletisse, não sabia o que decidir. O que fazer? Pensava. Onde achar alguém que possa explicar-me essas palavras? Eu irei às igrejas onde pregam homens de renome e aí talvez eu ache o que eu procuro. Me impus a caminho. Ouvi belos sermões sobre a oração, mas todos eles instruíam sobre a oração em geral. O que era a oração? Por que é necessário rezar? Quais são os frutos da oração? Mas como chegar a rezar verdadeiramente? Sobre isso não falavam nada. Ouvi um sermão sobre a oração em espírito e sobre a oração perpétua, mas não explicavam como chegar até lá. Assim, a frequência aos sermões não me dera o que eu desejava. Deixei, portanto, de ir às pregações e decidi sair, com a ajuda de Deus, à procura de um homem sábio e experimentado que me explicasse esse mistério, pois era isso que atraía irresistivelmente o meu espírito. Caminhei por longo tempo. Lia a Bíblia e perguntava se não existia em algum lugar um mestre espiritual ou um guia sábio e cheio de experiência. Disseram-me certa vez que em uma aldeia vivia há muito tempo um senhor que se dedicava exclusivamente à sua salvação. Tinha uma capela em sua casa, nunca se mexia, rezava sem parar a Deus e lia livros espirituais. Ao ouvir tais palavras, em vez de andar, eu saí correndo em direção à aldeia e lá chegando fui à casa do tal senhor. "O que desejas de mim?" perguntou ele. Eu soube que o Senhor é um homem piedoso e sábio. É por isso que eu lhe peço, em nome de Deus, que me explique o que quer dizer esta palavra do apóstolo: rezai sem cessar, e como é possível rezar assim. Eis o que quero compreender, e no entanto não o consigo. O Senhor ficou em silêncio, olhou-me atentamente e disse: a oração interior perpétua é o esforço permanente do espírito humano para atingir a Deus. Para ter êxito nesse exercício benfazejo, convém pedir muitas vezes ao Senhor que nos ensine a rezar sem cessar. Reza mais e com mais zelo. A oração por si mesma te fará compreender como ela pode tornar-se perpétua. Isso leva muito tempo. Tendo dito essas palavras, ele mandou dar-me de comer, deu-me alguma coisa para a viagem e me deixou. Mas ele nada tinha explicado. Retomei meu caminho, eu pensava, lia, refletia como eu podia sobre o que me dissera o Senhor e, entretanto, não conseguia entender. Mas tinha tamanha vontade de entender
que não podia dormir à noite. Depois de ter percorrido 200 quilômetros, cheguei a um vilarejo do governo. Vi que aí havia um mosteiro. Na hospedaria me disseram que nesse mosteiro vivia um superior piedoso, hospitaleiro e caridoso. Fui procurá-lo. Ele me recebeu com bondade, fez-me sentar e me ofereceu comida. Meu santo pai, disse eu, não preciso de uma refeição, mas queria que o Senhor me desse um ensinamento espiritual. Como chegar à salvação? Como chegar à salvação? Pois bem, vive segundo os mandamentos, reza a Deus e tu serás salvo. Eu aprendi que é preciso rezar sem cessar, mas não sei como rezar sem cessar. Nem posso compreender o que significa a oração perpétua. Eu vos peço, meu Pai, que me explique isso. Meu irmão, não sei como te explicar melhor. Espera aí. Eu tenho um livrinho que tem tudo isso, e ele me deu a instrução espiritual do homem interior, de São Dimitri. Toma, lê esta página. E eu comecei a ler o que se segue. Estas palavras do apóstolo: é preciso rezar sem cessar. Se aplicam à oração feita pela inteligência. Com efeito, a inteligência pode estar sempre mergulhada em Deus e rezar sem cessar. Explicai-me de que maneira a inteligência pode estar sempre mergulhada em Deus, sem distrações e rezar sem parar. Isso é coisa muito difícil, se Deus não conceder esse dom, disse o superior. Mas ele não tinha explicado nada. Passei a noite no mosteiro e, agradecendo-lhe de manhã a sua acolhida cordial, retomei meu caminho sem saber bem onde iria. Eu estava triste por não conseguir compreender e, para me consolar, lia a Santa Bíblia. Andei assim pela estrada durante 5 dias. Finalmente, uma tarde, encontrei um velhinho que parecia ser um religioso. À minha pergunta, ele me respondeu que era um monge e que o mosteiro onde ele vivia com alguns irmãos ficava a 10 quilômetros da estrada, e convidou-me a fazer lá uma parada. Em nossa casa, me disse, recebemos os peregrinos, cuidamos deles e lhes damos alimento na hospedaria. Eu não estava com a mínima vontade de ir até lá e eu lhe disse: meu descanso não depende de um alojamento, mas de um ensinamento espiritual. Não é alimento que eu estou procurando. Tenho bastante pão velho seco na minha sacola. Mas que tipo de ensinamento tu procuras e o que é que desejas compreender melhor? Vem conosco, meu irmão. Nós temos monges experimentados que podem dar-te uma orientação espiritual e guiar-te no caminho verdadeiro à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos dos padres da igreja. Vede, meu pai, faz mais ou menos 1 ano que, estando no ofício, eu ouvi este mandamento do apóstolo Paulo: rezai sem cessar. Não sabendo como entender essas palavras, eu me impus a ler a Bíblia, e nela encontrei, em muitas passagens, o mandamento de Deus: é preciso rezar sem parar, sempre, em todo lugar, em toda ocasião, não somente durante os trabalhos cotidianos, não somente quando acordados, mas também durante o sono. Eu durmo, mas meu coração vigia. Isso me espantou muito e não posso compreender como se pode fazer tal coisa e quais são os meios de chegar lá. Um desejo violento e a curiosidade despertaram em mim de noite e de dia essas palavras. Não saem mais da minha cabeça. Então, comecei a frequentar as igrejas, ouvi sermões sobre a oração, mas por mais que eu escutasse sermão e mais sermão, eu nunca aprendi como rezar sem cessar. Falavam sempre da preparação para a oração e de seus frutos, sem ensinar como rezar sem parar e o que significa tal oração.
Eu li muitas vezes a Bíblia e nela encontrei o que eu tinha ouvido. Entretanto, não consegui compreender o que desejo. E desde então, sinto-me inseguro e inquieto. O monge fez o sinal da cruz e tomou a palavra. Irmão querido, agradece a Deus, porque Ele te revelou uma atração invencível em ti para a oração interior perpétua. Reconhece nisso o apelo de Deus e acalma-te, pensando que assim a concordância da tua vontade com a palavra divina já foi devidamente provada. Foi-te dado compreender que não é a sabedoria do mundo, nem um vão desejo de conhecimentos que conduzem à luz celestial, a oração interior perpétua, mas, ao contrário, a pobreza do espírito e a experiência ativa na simplicidade do coração. Por isso, não é de espantar que tu nada tenhas ouvido de mais profundo sobre o ato de rezar e que não tenhas podido aprender como chegar a essa atitude perpétua. Na verdade, prega-se muito sobre a oração e sobre esse assunto há numerosos trabalhos recentes, mas todos os critérios de seus autores se fundamentam sobre a especulação intelectual, sobre os conceitos da razão natural e não sobre a experiência alimentada pela ação. Eles falam mais dos acessórios da oração do que de sua própria essência. Um explica muito bem por que é necessário rezar, outro fala do poder e dos efeitos benfazejos da oração, um terceiro das condições necessárias para rezar bem, isto é, do zelo, da atenção, do calor do coração, da pureza de espírito, da humildade, do arrependimento, que é necessário possuir para se pôr em oração. Mas o que é a oração e como aprender a rezar? A essas questões, entretanto, essenciais e fundamentais, é raro encontrar uma resposta nos pregadores do nosso tempo, pois são muito mais difíceis que todas as suas explicações e exigem não um conhecimento escolástico, mas um conhecimento místico. E coisa mais triste ainda, essa sabedoria elementar e vã conduz a medir a Deus com uma medida humana. Muitos cometem um grande erro quando pensam que os meios de preparação e as boas ações geram a oração, quando na realidade é a oração que é a fonte das boas obras e das virtudes. Eles consideram erroneamente os frutos ou as consequências da oração como meios de chegar até ela e assim diminuem a sua força. Trata-se de um ponto de vista completamente oposto à Escritura, pois o apóstolo Paulo assim fala da oração. Eu vos recomendo, antes de tudo, rezar. Assim, o apóstolo coloca a oração acima de tudo. Eu vos recomendo, antes de tudo, rezar. Muitas boas obras são pedidas ao cristão, mas a obra da oração está acima de todas as outras, pois sem ela nenhum bem pode ser feito. Sem a oração frequente, não se pode achar o caminho que conduz ao Senhor, conhecer a verdade, crucificar a carne com as suas paixões e desejos, ser alimentado no coração pela luz de Cristo e unir-se a Ele na salvação. Eu digo frequente, pois a perfeição e a correção de nossa prece não dependem de nós, como diz ainda o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que pedir como convém. Romanos 8:26. Somente a frequência foi deixada em nosso poder como meio de atingir a pureza da oração, que é a mãe de todo bem espiritual. Adquire a mãe e tu terás uma descendência, diz Santo Isaac, o sírio, ensinando que, em primeiro lugar, é preciso adquirir a oração para poder pôr em prática todas as virtudes.
mas eles conhecem mal essas questões e delas fazem pouco. Os que não estão familiarizados com a prática e os ensinamentos dos santos padres da igreja. Conversando dessa maneira, sem perceber, tínhamos chegado ao convento. Para não me separar do sábio ancião e satisfazer mais cedo o meu desejo, apressei-me a dizer-lhe: Venerável Pai, eu vos peço, explicai-me o que é a oração interior perpétua e como se pode aprender. Vejo que tendes dessa oração uma experiência profunda e segura. O velho monge acolheu meu pedido com bondade e me convidou a entrar. Venha à minha casa, eu te darei um livro dos padres que permitirá com que compreendas claramente o que é a oração e venhas a aprendê-la com a ajuda de Deus. Entramos em sua cela e o monge me dirigiu as seguintes palavras: Meu filho, a oração interior e constante oração de Jesus é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus, com os lábios, com o coração e com a inteligência, no sentido de sua presença, em todo tempo, em todo lugar, mesmo durante o sono. Essa oração se exprime pelas palavras: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Aquele que se habitua a essa invocação sente uma grande consolação e a necessidade de rezar sempre essa oração. Depois de algum tempo, ele não pode passar sem ela e por isso mesmo a oração brota nele. Compreendes agora o que é a oração perpétua? Ah, meu Pai, compreendo perfeitamente agora. Em nome de Deus, ensinai-me agora como chegar até ela, exclamei, cheio de alegria. Como se aprende a oração, nós vamos ver neste livro, filho. Chama-se Filocalia. Contém a ciência completa e detalhada da oração interior perpétua, explicada por 25 padres antigos. É tão útil e perfeito que é considerado como o guia essencial da vida contemplativa e, como diz o bem-aventurado Nicéforo, ele conduz à salvação sem cansaço nem dor. Então, ele é mais importante que a Santa Bíblia? Perguntei. Não é mais importante, nem mais santo que a Bíblia, mas contém explicações luminosas sobre tudo o que ainda parece misterioso na Bíblia, por causa da fraqueza de nosso espírito, cujos olhos não chegam a essas alturas. Eis uma comparação. O Sol é um astro majestoso, brilhante e grandioso, mas não se pode olhar para ele a olho nu. Para contemplar o Rei dos Astros e suportar seus raios inflamados, é preciso usar um vidro artificial infinitamente menor e mais frágil do que o Sol. Pois bem, a Escritura é este sol resplandecente e a Filocalia é aquele pedacinho de vidro. Escuta agora, eu vou ler para ti como se exercer na oração interior perpétua. Aquele velho monge abriu a Filocalia, escolheu uma passagem de São Simeão, o novo teólogo, e começou. Filho, permanece sentado no silêncio e na solidão. Inclina a cabeça, fecha os olhos, respira mais devagar, olha pela imaginação para o interior do teu coração, concentra tua inteligência, isto é, teu pensamento, da tua cabeça para teu coração. Dize ao respirar: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, em voz baixa ou simplesmente em espírito. Esforça-te para afastar todos os pensamentos. Sê paciente e repete muitas vezes esse exercício. Em seguida, o monge me explicou tudo isso com exemplos, e nós ainda lemos na Filocalia as palavras de São Gregório, o Sinaíta, e dos bem-aventurados Calixto e Inácio. Tudo o que nós líamos, o monge me explicava com suas próprias palavras.
Eu escutava com atenção e encantamento e me esforçava para fixar todas essas palavras na minha memória com a maior exatidão. Assim, passamos a noite inteira e fomos às matinas sem ter dormido. Ao mandar-me embora, o monge me abençoou e me disse para voltar a falar com ele durante o meu estudo da oração, para confessar-me com franqueza e simplicidade de coração, pois é vão lançar-se à obra espiritual sem um guia. Na igreja, eu senti um zelo ardente que me levava a estudar cuidadosamente a oração interior perpétua e pedia a Deus que me ajudasse. Depois, pensei que seria difícil ir visitar o monge para me confessar ou pedir-lhe conselho. Na hospedaria não me deixavam ficar mais do que 3 dias e perto do convento não há alojamento. Felizmente soube que a 4 quilômetros dali havia uma aldeia. Fui até lá para procurar um lugar e, para minha felicidade, Deus me favoreceu. Pude ficar como guardião na casa de um camponês sob a condição de passar o verão sozinho em uma cabana no fundo da horta. Graças a Deus eu tinha encontrado um lugar tranquilo. Foi assim que comecei a viver e estudar, pelos meios indicados, a oração interior, indo muitas vezes consultar o monge. Durante uma semana eu me exercitei na solidão do meu jardim, no estudo da oração interior, seguindo pontualmente os conselhos do monge. No começo, tudo parecia correr bem. Depois eu senti um grande peso, senti preguiça, aborrecimento, um sono irresistível e os pensamentos caíram sobre mim como nuvens. Fui falar com o velho monge, cheio de tristeza, e lhe expus o meu estado. Ele me recebeu com uma bondade incrível e me disse: irmão bem-amado, é a luta que o mundo obscuro está travando contra ti, pois não há nada que o mundo tema tanto como a oração do coração. Ele tenta te atrapalhar e te causar desgosto pela oração. Mas o inimigo só age de acordo com a vontade e a permissão de Deus, na medida em que isso nos é necessário. Sem dúvida, é preciso que tua humildade seja provada. É cedo demais para atingir o fundo do teu coração por um zelo excessivo, pois arriscarias cair na avareza espiritual. Eu vou ler para ti o que diz a Filocalia a esse respeito. Meu mestre procurou nos ensinamentos do monge Nicéforo e leu: meu irmão, se, apesar dos teus esforços, tu não consegues entrar no fundo do coração, como te recomendei, faze o que te digo, e com a ajuda de Deus encontrarás o que procuras. Sabes que a razão do homem está no teu peito. Retira, pois, dessa razão todo pensamento. Tu podes fazer isso se queres, e dá-lhe o Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Esforça-te para substituir por essa invocação interior qualquer outro pensamento, e com o tempo isso te abrirá certamente o fundo do coração. Isto é um fato comprovado pela experiência. Vês o que ensinam os padres nesse caso? Disse-me o monge. É por isso que deves aceitar esse mandamento com confiança e recitar a oração de Jesus o mais que puderes. Está aqui um rosário com o qual poderás, no começo, recitar 3.000 orações por dia. De pé, sentado, deitado ou andando, diz incessantemente: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, docemente e sem pressa. E recita exatamente 3.000 orações por dia, sem acrescentar nem diminuir nada. É assim que chegarás à atividade perpétua do coração. Eu ouvi com alegria essas palavras e voltei para casa. Comecei a fazer exata e fielmente o que ele tinha ensinado. Durante 2 dias senti certa dificuldade. Depois isso se tornou tão fácil
que quando eu não rezava a oração, sentia necessidade de recomeçá-la, e ela brotava fácil e suavemente, sem o constrangimento do começo. Eu contei isso ao monge que me ordenou de rezar 6.000 orações por dia e me disse: fica calmo e esforça-te apenas para manteres fielmente o número de orações que te é prescrito. Deus te fará misericórdia. Durante a semana inteira, eu permaneci na minha cabana solitária a recitar diariamente minhas 6.000 orações, sem me preocupar com mais nada e sem ter de lutar contra os pensamentos. Eu procurava apenas observar exatamente a ordem do monge. O que aconteceu? Eu me acostumei tão bem à oração que, se eu parava um instantinho, sentia um vazio como se tivesse perdido alguma coisa. Assim que eu recomeçava a rezar, sentia-me de novo leve e feliz. Se eu encontrava alguém, não tinha mais vontade de falar. Queria apenas ficar na minha solidão e recitar a oração. A tal ponto me habituara no fim de uma semana. O monge que não tinha estado comigo havia 10 dias veio pessoalmente saber de mim. Expliquei-lhe o que estava acontecendo comigo. Depois de me escutar, ele disse: já estás habituado à oração. Vê, é preciso agora conservar esse hábito e fortificá-lo. Não percas tempo e, com o auxílio de Deus, toma a resolução de recitar 12.000 orações por dia. Permanece na solidão, levanta-te um pouco mais cedo, deita-te um pouco mais tarde e vem me visitar 2 vezes por mês. Eu obedeci às suas ordens e no primeiro dia quase não consegui recitar minhas 12.000 orações, que só terminei bem tarde da noite. No dia seguinte, consegui fazê-lo com mais facilidade e com gosto. No começo, senti cansaço, certo endurecimento da minha língua e das minhas maxilas, mas sem nada de desagradável. Depois senti o céu da boca um pouco dolorido e também o meu dedo polegar da mão esquerda, que desfiava o combusquine, o rosário, ao passo que meu braço ficava quente até o cotovelo, produzindo em mim uma deliciosa sensação. Isso me estimulava a rezar ainda melhor. Durante 5 dias eu cumpri fielmente a tarefa das 12.000 orações e assim, ao mesmo tempo, eu adquiri o hábito, o atrativo e o gosto pela oração. Um dia, bem cedinho, eu acordei, ou melhor, fui acordado pela oração. Comecei a recitar as orações da manhã, mas minha língua emperrava e eu só tinha vontade de rezar a oração de Jesus. Comecei então a rezá-la. Senti-me logo muito feliz. Meus lábios se moviam espontaneamente e sem esforço. Passei o dia todo muito alegre. Eu me sentia como que afastado de tudo e em um outro mundo. Acabei minhas 12.000 orações sem dificuldade alguma, antes do fim do dia. Eu tinha muita vontade de continuar, mas não ousava ultrapassar o número de orações indicado pelo monge. Nos dias seguintes, continuei a invocar o nome de Jesus Cristo com facilidade e sem me cansar nunca. Fui visitar o monge e lhe contei tudo em detalhes. Quando acabei, ele me disse: filho, Deus te deu o desejo de rezar e a possibilidade de fazê-lo sem dificuldade. Trata-se de um efeito natural, produzido pelo exercício e pela aplicação constante. Da mesma forma que uma máquina, quando se roda a direção, ela continua girando sozinha. Mas para que continue rodando, é preciso colocar óleo e dar-lhe novamente impulso. Agora vês que faculdades maravilhosas nosso Deus, amigo dos homens, deu à natureza humana que é sensível por si mesma. E conheceste as sensações extraordinárias que podem nascer, até mesmo em uma alma pecadora, em uma natureza impura, que ainda não foi iluminada pela graça. Porém, que grau de perfeição
de alegria e de felicidade não pode o homem atingir quando Deus se digna revelar-lhe a oração espiritual espontânea e purificar sua alma das paixões. É um estado inefável, e a revelação desse mistério é uma antecipação das doçuras do céu. É o dom que recebem os que procuram o Senhor na simplicidade de um coração transbordante de amor. Doravante, permito que rezes quantas orações quiseres. Experimenta passar todo o tempo de vigília em oração e invoca o nome de Jesus sem precisar contar, entregando-te humildemente à vontade de Deus e esperando no seu auxílio. Ele não te abandonará e dirigirá o teu caminho. Obedecendo a essa regra, eu passei o verão todo a rezar sem parar a oração de Jesus e me senti totalmente tranquilo. Durante o sono, até sonhava que estava recitando a oração de Jesus. E durante o dia, quando me acontecia de entrar alguém, todos me pareciam tão amáveis como se fossem da minha própria família. Os meus pensamentos se tinham apaziguado e eu só vivia com a oração. Inclinava meu espírito a escutar e às vezes meu coração sentia como que um calor e uma grande alegria. Quando me acontecia de entrar na igreja, o longo ofício do mosteiro me parecia curto e não me cansava como antes. Minha cabana solitária me parecia um magnífico palácio e eu não sabia como agradecer a Deus o ter mandado para mim, pobre pecador, um monge cujo ensinamento me fazia tanto bem. Mas não tive tempo para aproveitar da direção do monge tão querido e sábio. Ele morreu no fim do verão. Despedi-me dele com lágrimas e, agradecendo-lhe seus ensinamentos paternais, pedi-lhe deixar comigo, como uma bênção, aquele combusquine, aquele rosário com o qual ele rezava sempre. Assim, fiquei sozinho. O verão acabou, recolheram-se todos os frutos do jardim. Eu não tinha mais aonde morar. O camponês me deu 2 rublos de prata como salário, encheu de pão a minha sacola para a viagem e eu retomei minha vida errante, minha vida de peregrino, mas não estava mais tão necessitado como antes. A invocação do nome de Jesus Cristo me alegrava ao longo do caminho e todo mundo me tratava com bondade. Parecia que todos gostavam de mim. Um dia, fiquei me perguntando o que fazer com os rublos, com aquele dinheiro que o camponês me tinha dado. Para que me serviriam? Pois bem, eu não tenho mais um monge nem ninguém para me orientar. Vou comprar uma filocalia e nela vou aprender a oração interior. Cheguei a um distrito, a um povoado, e comecei a procurar nas lojas uma filocalia. Acabei achando uma, mas o comerciante queria que eu pagasse 3 rublos e eu só tinha 2 rublos. Eu pichinchei o mais que pude, mas ele não quis abaixar o preço. Finalmente me disse: vai até a igreja, pede para o sacristão. Ele tem um livro velho como esse, que talvez possa ceder-te por 2 rublos. Eu fui até lá e com efeito consegui comprar por 2 rublos uma filocalia bem velha e bastante estragada. Fiquei tão feliz. Consertei o livro como pude com um pano e coloquei-o na minha sacola junto com a minha Bíblia. É assim que vou agora rezando sem parar a oração de Jesus, que me é mais doce e querida do que tudo no mundo. Às vezes faço mais de 70 quilômetros por dia e não sinto que estou caminhando. Sinto somente que rezo. Quando me pega o frio muito forte, eu rezo com mais atenção e logo me esquento. Se a fome aperta, eu invoco mais vezes o nome de Jesus Cristo e me esqueço que estava com fome. Se me sinto doente, com dor nas costas ou nas pernas, eu me concentro na oração e não sinto mais dor. Se alguém me ofende, eu só penso na oração de Jesus tão benfazeja e imediatamente desaparecem a raiva ou o sofrimento
e me esqueço de tudo. Meu espírito se tornou muito simples. Não me preocupo com nada. Não me prendem as coisas exteriores. Eu gostaria de ficar sempre na solidão. Por hábito, só tenho agora uma necessidade: recitar a oração sem parar. E quando faço isso, me sinto alegre. Sabe Deus o que se passa comigo. Naturalmente, não são mais do que impressões sensíveis, ou como dizia o velho monge, o efeito da natureza e de um hábito adquirido. Mas ainda não ouso começar a estudar a oração espiritual no interior do coração. Eu sou indigno demais e estúpido. Espero a hora de Deus, contando com a proteção do falecido monge, meu mestre. Assim, ainda não cheguei à oração espiritual do coração, espontânea e perpétua, mas, graças a Deus, agora eu compreendo muito bem o que significa a palavra do apóstolo Paulo que eu tinha ouvido faz muito tempo: rezai sem cessar. Rezai sem cessar. Rezai sem cessar.